Olá, voltamos. Mais um podcast e agora faço como? Hoje tomando por base os questionamentos e tentativas de solução, na verdade, nem questionamento, do problema da quantidade de médico no mercado, né? Cada vez mais abre-se novas faculdades, cada vez mais novos cursos, os mesmos cursos com mais vagas. E hoje a gente vai falar sobre isso no podcast. E agora faço como? Meu nome é Felipe Pinheiro, sou oncologista, médico clínico e oncologista clínico, professor de faculdade de medicina e entusiasta de discussões sobre a vida. Então, qual é a ideia? Eu recebi algumas mensagens de duas ou três pessoas colocando que a solução encontrada para essa grande produção em massa, aí, vamos assim colocar, de médicos de forma geral, não só na nossa região, mas todo o Brasil, levantou a questão de como ficar mais tranquilo ou menos ansioso sobre o futuro. E a solução colocada por alguns desses, e que isso é repetido por outros alunos, ex-colegas, colegas atuais, geralmente pessoas mais novas do que seus 30 anos, é fazer um bom concurso público. Voltou-se a ideia, e tinha tempo que eu não via, eu vi isso muito há uns 20 anos atrás, da ideia de que, e eu via isso antes de fazer medicina. A gente não via, né, durante nossa faculdade, nos anos 2000, a ideia do médico fazer medicina para depois prestar concurso. Isso era muita coisa das áreas de humanas, principalmente do direito, de fazer um bom concurso após a realização da residência, da faculdade. E muitas vezes, a grande maioria dos formandos lá na década de 90, 2000, queria fazer a faculdade para depois fazer uma boa residência e arrumar um trabalho como autônomo, normalmente, ligado não a uma clínica, a um hospital. E hoje eu estou vendo, aí, de uns tempos para cá, a questão de voltar a fazer concurso. A ideia de fazer concurso no sentido de garantir algo para o futuro, de ficar menos ansioso, de ter uma garantia de emprego, de salário. Isso voltou à tona. E uma ouvinte específica me colocou essa demanda para o podcast, no sentido de será essa a solução da medicina atual, fazer a faculdade e depois prestar um bom concurso? Existem concursos bem bons em medicina, bons quando eu falo bons, de qualidade de trabalho, por exemplo, no Sara Kubitschek, bons em remuneração, como também no Sara, alguns hospitais federais, alguns hospitais estaduais, algumas prefeituras específicas. Então, existem bons concursos. A maioria deles não são muito interessantes, no sentido de péssima qualidade de trabalho, geralmente lugares que não oferecem recursos para um bom desempenho de um bom trabalho e baixa remuneração, acaba se fazendo as coisas meio armengadas no sentido de qualidade de trabalho e a remuneração ruim. Então, o que que eu pensei em falar aqui do que eu tenho visto no sentido de entendido o que está acontecendo. Na semana passada, teve, ou essa semana, se não lembro bem, acho que foi semana passada que começou um edital de um concurso público na nossa região para professor com um salário relativamente baixo. Baixo no sentido quando você tem uma expectativa hoje. Saiu novos dados sobre a demografia médica no Brasil, em torno de 80% dos médicos ganham acima de 12, 15 mil reais, 58, 60% ganham acima de 20 mil reais. Então, o concurso, se não me engano, na faixa de uns 4, 3, 4 mil reais de salário.
tão baixo quando comparado com a demografia médica hoje, publicado aí há cerca de um mês atrás, em um grande jornal de circulação. Foi um estudo epidemiológico, né? Assim, a ideia de pegar dados brasileiros sobre a educação médica. As mulheres passaram os homens em volume de pessoas médicas, e estão crescendo. Quando você coloca médicos mais jovens, abaixo, se não me engano, de 37 anos, as mulheres são maioria expressiva. Já em relação aos homens, os salários vêm abaixando, todo mundo está vendo, e não se teve uma interiorização do trabalho médico, e continua ainda uma grande população médica no Sudeste brasileiro, e no Sudeste nas grandes capitais, e nos estados nas grandes cidades e grandes capitais. Então as coisas não mudaram como haveria a ideia de interiorização do médico, apesar de muita mão de obra e tal, continua cada vez mais aumentando nas grandes cidades. Quando eu voltei para a minha cidade, tinham mais ou menos uns 360 médicos cadastrados como morador da cidade, junto ao CRM. Hoje a gente tem mais de 1.300. Então, isso em 12 anos. Então, as coisas vêm crescendo e alguns médicos agora têm procurado o concurso público como forma de aliviar essa tensão de que provavelmente vai ficar mais difícil. Eu acho que vai demorar ainda para a ideia do médico se formar e não ter emprego. Eu não vislumbro isso tão cedo, não tem uma perspectiva disso. Como em outras formações, né? A gente conhece, com certeza vocês conhecem pessoas que formaram em determinada área e não conseguiram se adequar ou entrar ou conseguir um trabalho na mesma área. Normalmente vão para outras áreas, trabalham em outras funções, etc. Acho que isso está longe ainda da medicina, mas vai se aproximar mais dos autônomos que vão ter trabalho para arrumar trabalho, para ter empregos com boa qualidade de trabalho, com bons salários, com a condição que era costumeira há alguns anos atrás. E quando pensa-se dessa forma, eu vejo o concurso público muito como uma necessidade do ser humano de acreditar que tem controle sobre as coisas. Acreditar que ele estando inserido num concurso público, ele vai ter controle sobre o que vai receber mês que vem, que a vida vai estar toda controlada, no sentido que eu passo no concurso público, eu sei que todo mês eu vou receber aquele dinheiro, eu nunca vou ser demitido, eu não vou ter problemas, eu não preciso mais me preocupar em produzir para colocar dinheiro em casa, que é o grande estresse do trabalhador autônomo. Se eu não trabalho, se eu não vou lá produzir, eu não recebo. Se eu fico doente, eu não recebo. Se eu me ausento, eu não recebo. Se eu tiro férias, eu não recebo. É, e isso antes era uma coisa tranquila, vista com tranquilidade, visto que eu recebia muito quando eu ia, e aí quando eu não ia, estava sobrando e estava tudo lindo e tal. Isso lá, década de 90, anos 2000, acho que quem é formado há mais tempo até do que eu. É, então hoje, eu tinha colocado isso, não sei se eu coloquei aqui no podcast, as coisas estão se assemelhando mais à produção que a gente vê nos Estados Unidos, principalmente Estados Unidos e Canadá, com a coisa do se eu produzo, eu fico e eu recebo. Se eu fico no trabalho, eu recebo dinheiro. Se eu não produzo, eu não recebo dinheiro e eu não fico no trabalho. E essa coisa de tentar serviço público ou concurso público, eu não acho que seja a solução. Acho que é mais, aí, desculpe as palavras, mas é uma questão de se auto-enganar no sentido de achar que tem controle das coisas. Por mais que o concurso seja bom, como eu citei, ou nas esferas federais, esferas de hospitais bem conceituados como SARA, etc. Você não tem controle de até quando isso vai funcionar, até quando você vai estar ali tranquilo. É, eu não entendo isso como satisfatório para achar que tudo se resolveu. E isso dito de concursos grandes e salários bons,
quiçá, de concursos pequenos, com salários pequenos. Não acho que isso vai resolver sua vida como muitos acham. É claro que dá uma tranquilidade, não vamos ser hipócritas. Na época do Covid, eu estava perto de abandonar um dos concursos. Eu tenho 2 concursos, nenhum grande, mas que realmente na época do Covid, quando a gente estava ali, consultórios vazios, completamente vazios, as ruas desertas, dá uma tranquilidade que nos 6 meses aí que a gente ficou travado mesmo, com o recebimento quase a zero, eh, dos consultórios, o pouco que recebia dos concursos, você conseguia viver bem. Então isso dá tranquilidade, dá, mas cuidado para não achar que isso é a solução da vida. Cuidado para não achar que está tudo resolvido porque você passou num concurso público, ou porque você quer passar num concurso público. Da mesma forma que você não tem controle sobre se sua agenda vai estar cheia semana que vem ou não, muito provavelmente se ela está cheia essa semana e teve cheia nos últimos 6 meses, provavelmente vai estar cheia nos próximos 6 meses, um ano. Se você vem crescendo o seu consultório vem aumentando ao longo do tempo, e não é do tempo da semana passada para cá, mas no último ano cresceu em relação ao ano anterior, nos últimos 6 meses vem aumentando em relação aos 6 meses anteriores, são tempos um pouquinho mais longos. Provavelmente vai continuar crescendo até o limite lá do seu consultório. A não ser que você faça uma bobagem grande, tenha um revertério grande, que é improvável, mas o mais provável é que venha crescendo. Então, essa insegurança com o trabalho autônomo é comum. Tive muito isso. Quem não teve que atirar a primeira pedra, isso é bem angustiante, principalmente quando você está começando e que você cheguei aí, não foram poucas vezes, ao consultório tinha um paciente, atendi, acabou, não tinha mais ninguém. Você liga para ver se tem agenda e não tinha ninguém marcado. Sei, 2, 3 dias seguidos. É muito angustiante. Essa angústia é diminuída pelo concurso público? Provavelmente sim, a questão de ter um salário fixo. Igual, por exemplo, você pode ter um salário fixo como professor, como preceptor e tal, isso também acho que diminui as angústias, mas como professor, instituições privadas, etc., você pode ser demitido, como ocorre em muitas instituições, né? Assim como hospitais, grandes grupos, as redes cada vez maiores têm gerado uma angústia grande no médico, no sentido de que as coisas estão cada vez mais claras de que não dá para controlar o futuro. Isso é óbvio, mas não é lembrado no mesma frequência que deveria. As pessoas continuam querendo controlar o futuro. Isso em relação ao trabalho e em relação à saúde também, quando pega pacientes com doenças que querem saber se vai ficar bom ou não, querem saber se vão ficar ruim ou não, quanto tempo de vida tem, essas coisas. E a gente sempre trabalha com perspectivas e não com certezas. Então, a perspectiva de você ser demitido de um emprego público hoje é pequena. Se você for um bom profissional numa empresa grande, também é pequena. Se você for um bom professor numa empresa grande, também é pequena. Se você for um bom médico numa rede grande, também é pequena. Se você produz bastante no seu consultório, também é pequena, que a chance de que semana que vem, mês que vem, ano que vem, seu consultório esteja vazio e você esteja de novo sem clientes. Então, se você vem fazendo e a importância da constância, eu sou fã da questão da constância, de ler um pouquinho todo dia, fazer exercício todo dia, estudar um pouquinho todo dia. Atender todo dia com qualidade boa aumenta a constância e aumenta a chance daqui a algum tempo, cada vez mais sua chance de ter um consultório vazio, de ter poucos clientes, de ser pouco recomendado, seja menor. Infelizmente, ou felizmente, de como você queira pensar isso, aumentar a quantidade de médicos no mercado não está, infelizmente, significando aumento de qualidade. O que eu vejo, onde eu tenho acesso, é que continua-se difícil
encontrarmos bons médicos, bons no sentido técnico mesmo. E isso não tem aumentado com o volume de médicos que se aumentou. As instituições não têm melhorado na mesma medida em que se crescem. Então, essa angústia, essa ideia de fugir para o concurso público ou colocar as fichas no concurso público, eu acho que não é a salvação. Eu acho que você só deve fazer se você pensa em algo dessa forma. Se você gostar do serviço, então, eu sou um ortopedista, e vou estar realizado, porque no hospital que eu fiz o concurso tem todos os meios para desempenhar uma boa função. Eu gosto de dar aula e a faculdade que eu dou aula me traz prazer durante as aulas, me mostra e me traz todos os recursos que eu tenho para desempenhar bem a função. E sou bem remunerado por isso, ótimo, beleza. Você se insere numa grande empresa com carteira assinada ou você faz um concurso público numa área que você gosta, mas ir atrás de um concurso público só por ser concurso público e na ideia de que você vai é, conseguir controlar o futuro, eu acho furada. Você consegue diminuir as imprevisibilidades da vida, mantendo a constância de coisas boas que vão gerando mais coisas boas e diminuindo a possibilidade de dar e gerar coisas erradas. Mas a qualquer momento a gente pode morrer, infartar, ter AVC, ter problemas de saúde graves, problemas familiares graves, e nossos planejamentos vão todos por água abaixo. Então era isso por hoje. Muito obrigado pelos questionamentos, dúvidas e sugestões de tema. Um grande abraço e até a próxima.